Olá, me chamo Filipa Brunelli, estou aqui para falar um pouquinho sobre a experiência, enquanto gestora pública na pasta LGBTQIA+, e um pouco da minha experiência enquanto travesti e gestora municipal, Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Centro Acadêmico, para proporcionar esse espaço de visibilidade e esse espaço de debate, que é tão precioso nos dias atuais. Bem, quando nós falamos de gestão pública, é sempre importante a gente lembrar, ao como que a gestão pública ela é dada, e ela é construída nas formas dos parâmetros normativos do sistema, Então, de fato, a máquina pública, de fato, as próprias políticas públicas institucionais, elas não acabam não dialogando ou muito mesmo não estando preparados para os debates mais específicos, mais identitários e também nem tão pouco preparados para a presença dos nossos corpos que não seguem aí essa normatividade social, Então, eu comecei a fazer parte da gestão pública no ano de 2017, Desde então, eu estou como gestora municipal, das políticas LGBTs, e ao qual, à frente dessa pasta, eu tive aí a grande experiência de construir grandes projetos, grandes programas e diversas políticas públicas que contemplassem a especificidade do público LGBTQIA+, E tentando ao máximo possível desconstruir essa ótica binária, essa ótica normativa da gestão pública, Fazendo com que a gestão pública entendessem e interpretassem os números, estatísticos, ao qual são fundamental, o qual é fundamental para a gente fazer a gestão pública, mas fazer essa interpretação para além de simplesmente números, interpretando esses números como pessoas, entendendo que esses números têm as suas particularidades, suas especificidades. Então, é um trabalho aí muito precioso, e de mão dupla. Enquanto gestora, e por ser um corpo transcendente, um corpo que transgride essa ótica normativa, de fato foi muito difícil, é difícil, e eu creio que por muito tempo ainda continuará sendo difícil, não só para mim, mas para outras pessoas, que são LGBTs e que ocupem, principalmente quando nós falamos de corpos travestis gêneros, corpos transexuais, travestis, vão enfrentar aí um debate ou até mesmo um posicionamento bem doloroso, Dentro da gestão pública, como eu mencionei, o problema que eu mais sinto assim é essa falta do respeito, essa falta do reconhecimento e até mesmo da banalização do conhecimento que corpos como o meu carregam, Então, é muito difícil porque quando nós vamos construir um programa, quando nós vamos construir a própria política pública, quando nós vamos falar de alguma coisa, a gente tem sempre que provar a todo momento que aquilo vai dar certo, e muito mais do que pessoas que não são LGBTs, Isso fica muito explícito, é como se a pessoa trans ou a pessoa LGBT não fosse capaz de estar à frente da gestão pública, Isso é muito doloroso, mas ao mesmo tempo eu estou preparada para lidar com isso, não é de hoje que eu enfrento essa problemática, E também nunca achei que ia ser diferente quando eu assumi a gestão. Sempre achei que os mesmos equívocos da sociedade estariam presentes dentro da máquina pública, Porém, como eu era do movimento, como eu sou, ainda sou do movimento social, mas eu era uma liderança nata do movimento social, hoje passo para a parte da gestão pública, Então tem um pouquinho de diferença. O que mais me assustou foi a questão da burocracia, O preconceito, de fato, ele me assusta todos os dias, porque qualquer ato preconceituoso, de discriminação, me assusta, ou não só a mim, como qualquer outra pessoa, mas ainda a burocracia é algo que me incomoda muito, Por quê? Nós percebemos o quanto que é amoroso, o quanto que é sistemático essa questão da burocracia pública, E quando nós estamos falando de corpos em vulnerabilidades sociais ou em especificidades sociais que estão numa vulnerabilidade, nós estamos falando de demandas que estão historicamente reprimidas, E que precisariam o mais rápido possível
ter a sua supressão, né? E que quando nós vamos colocar na prática isso enquanto gestão pública, ela acaba sendo uma dificuldade bem maior, né, do que a gente espera, né? Até porque nós temos que seguir todos os trâmites legais, né? Temos que também contar aí com a boa vontade de outros contribuidores, né? Porque a política pública, como eu acabei de falar, é uma máquina, né? Então, é muitas as engrenagens que a gente tem que acionar para pôr em prática algo. Então, a burocracia, ela é algo que acaba dificultando muito a execução da política pública, principalmente quando nós falamos de grupos minoritários politicamente, né? Então, a burocracia é algo que, para mim, foi um grande desafio que eu tenho enfrentado aí no decorrer desses 4 anos, né? Uma outra problemática também que a gente acaba enfrentando é uma deslegitimação, né? Algumas pessoas, alguns outros gestores, né, acabam inferiorizando pautas de outros companheiros, né? Isso a gente vê muito, né, principalmente quando nós falamos da pauta LGBT, né? Então, as pautas LGBTs, as pautas de mulheres, de igualdade racial, de deficientes, elas são por muitas das vezes rebaixadas, né? As próprias pautas de direitos humanos em geral, elas são rebaixadas e tem aí uma deslegitimação, né? Ou seja, quando eu falo dessa deslegitimação, eu tô falando do grande questionamento que tem por uma simples implementação de um programa, né? Então, essa investida, esse questionamento constante, é nítido o preconceito que ele não é velado, ele é explícito, né? E muitas das vezes por outros agentes, né, condutores da política pública. Então, de fato, o preconceito, né, ele também está presente na administração pública, né, em todos os aspectos, em todos os poderes, em todas as instâncias. É nítido, né? Automaticamente, se na sociedade nós estamos lidando com um preconceito, né, que pendura há mais de 2 milênios, então não ia ser diferente dentro da máquina pública, né? Então, a máquina pública ela é composta por seres humanos, e os seres humanos, eles perpassam aí e acabam conduzindo os seus consentimentos e as suas óticas pessoais também na administração pública, né? Aqui em Araraquara nós tentamos o máximo possível tentar reduzir essa desigualdade, então nós realizamos diretamente capacitações dos servidores públicos, né? Gradativamente também a gente faz também essa questão da capacitação de legislações, né? Esse empoderamento das pessoas LGBTs e até mesmo as próprias políticas públicas, quando nós vamos implementar, realizar também o debate de forma interseccional, né? Porque isso acaba fazendo com que outros gestores públicos entendem a problemática, né? E de fato colaborem com a realização, a implementação e a própria execução da política pública. Então, eu vim aqui falar de uma forma bem breve, para uma passagem assim breve, né, de forma resumida, porque é um debate longo esse da administração pública, até porque, repito, é inovador esses corpos estarem ocupando um espaço que historicamente são privados, né? Então, é um debate longo, mas de forma resumida, o que eu posso contribuir um pouco é essa questão do preconceito, da discriminação, que com certeza extrapola os muros da instituição pública, né, e acaba contaminando as engrenagens de toda a máquina, digamos assim. Mas que seguimos aí na resistência, né, na resiliência, tanto para fora da máquina pública, tanto quanto para dentro da máquina pública, para que de fato uma gestão o mais lapidada, né, e o mais aplausível possível seja executada, né? Então, eu acho que é um pouco isso. O gestor público, independente da área que ele tá, ele tem que lidar com a realidade que muitas das vezes não é uma realidade boa, né? A falta de instrumentos, a falta de recursos humanos, a falta de recursos mínimos, né? Ela é tamanha, e aí a gente tem que acabar sendo muito criativo para fazer uma gestão exemplar, né? E
até mesmo uma gestão que dialogue com a realidade local, né? Então eu acho que era um pouco disso que eu gostaria de contribuir com vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, a visibilidade e o levantamento de um debate tão pertinente no momento, né? E que não só para dentro das políticas LGBTQIA+, mas todas as políticas públicas voltadas para os direitos humanos, acabamos encontrando essas barreiras para dentro da gestão pública, ao qual ainda tem uma ótica muito normativa, né? Uma ótica com padrões sociais tidos aí de uma forma muito higienista. Então nós precisamos combater isso também, para que de fato os próximos gestores públicos, né, qualquer gestor público consiga aí fazer a sua gestão de forma plausível, tá bom? Então um grande abraço, espero ter contribuído no debate e estou à disposição.